Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Hoje vamos ler Josué, capítulo 11, que fala sobre as vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Kineret, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, ferezeus, jebuseus, nas montanhas e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo, tornou Josué e tomou a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e arrasou, queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu a fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha, deixaram com vida. Como ordenaram o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão,
por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debi, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Então, essas guerras aconteceram a mando de Deus, por determinação de Deus, porque Deus prometera a Abraão, Isaque, a Jacó, né, que daria Canaã para o povo de Israel. Canaã era uma região que tinha muitas cidades com muita fartura, né, muita riqueza, um solo muito fértil, muita água para plantar, né? E assim aconteceu que Deus deu a Israel todas essas cidades, né? E como os habitantes dessas cidades eram pessoas extremamente más, que praticavam religiões assim, totalmente contrárias à vontade de Deus, eles adoravam vários deuses, eles pegavam seus filhos pequenos, jogavam no fogo para sacrificar aquelas crianças para os deuses deles, né? Então, por isso, Deus os aniquilou, né? Através de Josué, que destruiu todas aquelas pessoas que existiam naquelas cidades. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.